Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Nazajon Explica. É um prazer ter você aqui. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais importantes para empresários e profissionais de contabilidade nesse momento, que são os aspectos da reforma tributária sobre o Simples Nacional. Bom, durante muitos anos a pergunta parecia relativamente simples. Vale a pena ou não vale a pena permanecer no Simples? Mas a reforma tributária trouxe uma nova realidade. Hoje, essa decisão envolve muito mais do que comparar carga tributária. Ela envolve créditos, envolve competitividade, relacionamento com clientes, estratégia comercial e, principalmente, uma atuação muito mais consultiva do contador. E é justamente isso que queremos discutir hoje. Nosso objetivo não vai ser entregar uma resposta única, porque essa resposta única não existe. Nosso objetivo é ajudar você a fazer as perguntas certas antes de tomar qualquer decisão. Bom, para essa conversa, eu tenho o prazer de receber dois convidados extremamente qualificados aqui. Pedro Mendes, diretor administrativo do Sescom Rio, empresário contábil, palestrante, mentor de contadores, especialista tributário em Simples Nacional, professor do CRC Rio e diretor do Sescom. Seja bem-vindo, Pedro. E o Leonardo Azevedo, especialista técnico da Nazajon, que vai mostrar para a gente a importância de organizar dados e informações, além de uma visão tecnológica para a gestão de empresas e adequação à reforma tributária. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, Thiago. Bom, eu queria começar justamente pela pergunta que talvez esteja passando na cabeça de quem está aqui nos assistindo. Bom, Pedro, quando falamos em Simples Nacional, normalmente pensamos em carga tributária, mas a reforma ela amplia muito mais essa análise. Na sua opinião, por que a reforma tributária muda a forma como o contador deve analisar o Simples Nacional? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, junto com a Nazajon, falando um pouco sobre esse tema que é muito sensível, um tema muito complexo, que de tempos para cá o contador está vendo essa importância do Simples Nacional. A gente sempre teve o Simples Nacional como algo simples, o nome já está falando ali, né? Simples Nacional, só que isso aí eu brinco que é a primeira fake news que existiu, né, na história. Eu vou criar um Simples Nacional aqui. E só que o contador também, ele sempre teve essa visão de só fazer mais a parte operacional do negócio, né? Sempre foi isso de operacional, por mais que a contabilidade desde a raiz seja algo muito mais consultivo, mas devido a várias obrigações, vários pontos, a gente não consegue manter essa consultividade. Agora, com a reforma tributária, não, essa visão ela muda. Ela sai dessa parte, o contador ele precisa sair dessa parte mais operacional e entrar mais para a parte consultiva. E a gente está falando sobre reforma tributária, e a última coisa que muda nessa reforma tributária são os tributos de verdade, né? Se a gente for analisar, são várias coisas que vão mudar, que a gente precisa analisar, e a tributação é a parte menor, vamos dizer assim. Então, sim, o contador ele precisa ficar muito atento nessas mudanças, e nesse podcast que a gente está trazendo aqui, a gente vai trazer várias ideias, vários momentos, várias formas de a gente analisar o cliente, a situação do cliente, para a gente conseguir trazer essa melhor resposta para o planejamento do cliente. Então, essa é a jogada que o contador tem que ter agora com a reforma tributária. Então, na prática, o contador ele precisa passar a entender o negócio do cliente na sua essência. Isso, não mais só comparar se é melhor esse tributo ou aquele outro. Hoje vai ser mais fundamental ainda escritórios de contabilidade segmentados. A gente já está com essa ideia há um tempo de trazer para outros contadores, segmentar o negócio, ou seja, nichar, atender um público específico. Agora com a reforma vai ser fundamental, porque a gente vai precisar entender realmente o mercado do cliente, para quem ele vende, de quem ele compra. Imagine você com 30 segmentos na sua carteira. Como é que você vai conseguir analisar todos eles, né? Então realmente agora a gente vai precisar ter atenção mais próxima do cliente, no mercado e o negócio do cliente. Leonardo, você vê que há um risco dos contadores continuarem olhando apenas a carga tributária e não focarem nessa relação que o cliente do contador tem, na carteira de cliente do contador? Com toda certeza, Thiago. Eu acredito que o contador ele precisa pegar essa preocupação da alíquota e da resposta mais simplificada e guardar essa preocupação para um momento seguinte, né? A gente vê que as empresas do Simples Nacional elas não estão com esse hábito ainda de agir de forma consultiva,
mas isso vai ser necessário. Vai ser necessário ampliar a visão do profissional da área para que ele entenda o escopo do que está sendo pedido aqui. A gente não está só trocando um nome de um imposto ou trocando uma alíquota para aumentar ou diminuir qualquer valor a pagar. A gente está falando de mudar a rotina de setores, a gente está falando de alterar a cultura das empresas, de como elas trabalham, e provavelmente essa mudança ela vai ser um período de turbulência, mas que vai funcionar como um empurrãozinho para as empresas. Quem se preparar, quem se qualificar, vai conseguir usar esse empurrão para talvez chegar lá no final de forma saudável e com uma operação melhor qualificada, melhor, com muito mais propriedade do que está fazendo, digamos assim. Mas quem não fizer essa preparação, quem não se qualificar para esse momento, com certeza esse empurrão pode ser o momento em que a empresa vai cair e não vai ser algo positivo para ela. Verdade. Nós recebemos algumas perguntas nos canais de comunicação da Nasajon antes de iniciar esse papo aqui. E eu quero já aproveitar nesse bloco 1 e já trazer algumas perguntas. Vou passar essa bola para o Pedro, tá? Bora. Pedro, é uma pergunta que nós recebemos. O quanto isso onera de carga de imposto para o cliente? Então, vai depender muito do planejamento que nós formos trazer para o cliente. Pode ser que sim, um cliente ele vai ter um impacto muito gigantesco para ruim, né, aumento da carga tributária, como pode também em vários setores, vários momentos que essa carga ela diminua, né? Mas a gente já tem mais ou menos uma ideia de setores que vão ter um impacto negativo e outros que podem ter um impacto positivo. Por exemplo, falando de forma geral, assim, uma forma mais macro, a área de serviços, né? Teoricamente, empresas de serviço que forem optar pelo regime híbrido, que depois a gente vai conversar um pouco mais, elas vão ter um impacto da carga tributária negativo, ou seja, vai aumentar muito a tributação. Porém, algumas atividades de comércios que tenham margem de lucro muito pequena, sim, dependendo ali, essas empresas elas vão ter uma redução tributária. Então depende muito. E pode ser que o mesmo caso, a mesma empresa, o mesmo segmento, na verdade, para um seja bom e para outro seja negativo. Então é muito planejamento que a gente precisa fazer. Mas é claro, a gente tem mais ou menos um norte. Mas a reforma não quer dizer que vai aumentar a tributação para todo mundo. Vai aumentar muito a complexidade, a estrutura, né, do negócio, mas não quer dizer que vai aumentar os tributos. O que a gente começou falando, não tem uma resposta pronta, não né? Tem. É caso Quem a tiver caso. essa resposta pronta, Tá salvo, feito. já vai ganhar um dinheiro. Bom, vou trazer então uma segunda pergunta aqui, que é a seguinte. Aproveitamento dos insumos como crédito. E a reforma, como será feito o aproveitamento, a consideração do valor devido e onde será gerado o documento para pagamento em separado desse imposto. Vamos lá. O crédito ele vai ser gerado a partir do momento que é emitido um documento fiscal. Isso para as empresas do Simples Nacional que forem apurar pelo regime híbrido, ou as empresas da apuração comum, né, lucro presumido e real. Então, no momento da emissão do documento fiscal e no pagamento desse serviço ou dessa venda dessa mercadoria. Vamos colocar que a gente já está em 2033 e vai ter o tal do split payment, que vai ser a forma como irá pagar esses tributos. O tributo ele não vai passar mais na mão do empresário, como a gente faz hoje. A maioria das empresas utilizam os tributos como um fluxo de caixa. Se a gente vender uma mercadoria de 10 mil, a gente pega os 10 mil reais, o tributo ele vai ser pago só daqui a 30 dias, no próximo mês. Então ele pega que normalmente o empresário brasileiro não pega esse dinheiro e guarda. Vou guardar isso aqui para pagar o imposto. Não, gasta o dinheiro com o que tiver que gastar. No mês seguinte, no novo faturamento que ele tem, ele paga. Então hoje, em 2033, funcionando 100% com o split payment, isso não vai mais existir. O documento fiscal ele vai estar emitido e o cliente, na hora que efetivar o pagamento, o tributo vai diretamente para o governo e o líquido que vem para o empresário. E nessa transição que vai ser gerado o crédito. E vai depender muito da forma como é feito, do que a pessoa está comprando. Hoje, existe alguns créditos de PIS e COFINS e ICMS, né? Mas para venda de mercadoria, para serviços não tem. Com a reforma vai ter. Então, todas as mercadorias, compras de mercadorias, todos os insumos, tudo que é utilizado de serviço, custo, que é relativo à atividade fim da empresa, isso vai gerar crédito. Então, as empresas vão poder se obter desse crédito. E o que é esse crédito? Ele vai abater do débito. Se eu conseguir de crédito R$300 e tenho a pagar R$500 de tributo, no final, diminui um do outro, só vou pagar 200 porque eu já consegui crédito. Isso é um lado bom da reforma tributária, porque hoje
a gente paga tributo sobre tributo. E o que a gente fala que é o tributo cumulativo. Se a gente comprou uma mercadoria de 10 mil, os tributos já estão ali dentro. E se eu vendo essa mesma mercadoria por 15, eu pago de novo o tributo em cima de 15. Ou seja, eu estou pagando o tributo dos 5 mil, que é meu lucro, mais dos 10 mil que já tem tributo ali dentro. E com a reforma tributária não, vai ser não cumulativo. Então, se já pagou o tributo na primeira fase, em cima dos 10 do exemplo que eu estou dando, quando eu for pagar 15, eu diminuo do tributo que foi pago em cima desses 15. Então, isso aí vai valer muito para o planejamento. Quanto que as empresas têm de crédito. O que gera crédito ou não. E isso vai ser a jogada grande dentro da reforma tributária. Mas lembrando, precisa do documento fiscal emitido e precisa que esse tributo seja pago. Lá em 2033 vai ser ótimo porque vai ser automático, mas até lá não. Split payment, por exemplo, em 2027 não vai ser para todo mundo. Então ainda vai ter que ficar pagando manualmente esse tributo. Se o cliente emitiu a nota, teoricamente teria o crédito, mas não pagou o tributo, não é gerado crédito. O crédito, ou seja, o crédito é financeiro. É só quando tem o pagamento, não é quando tem a venda ou a prestação de serviço. Então são pontos que a gente precisa ficar atento. Split payment é uma expressão que aparece quase que o tempo inteiro quando esse assunto reforma tributária está na mesa, né? Para quem está assistindo a gente, vocês podem traduzir isso numa linguagem possível de compreensão? Vai lá, Léo. Bem, split payment é basicamente o governo recolhendo a parte dele antes que ela chegue a você. Conforme o Pedro falou, hoje a gente recebe o valor inteiro e paga o imposto daqui a 30 dias. Quando paga, né? Quando paga. Com o split payment, isso vai morrer. O governo vai pegar o dinheiro na hora do pagamento, não vai chegar na sua conta. Você não vai conseguir usar ele como capital ali dentro da empresa, como fluxo de caixa. O governo já recolheu, já não vai passar mais na sua conta esse dinheiro. Isso é o split payment. Ótimo. E de acordo com o governo, é 175 vezes maior que o Pix, a estrutura do projeto, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, isso vai funcionar em todas as instituições bancárias, todas as fintechs de pagamento. Todas elas vão estar moldadas nesse sistema do governo. Então, qualquer meio de pagamento que você tiver, vai utilizar o split payment. Então, pagou no Pix, pagou no boleto, cartão de débito, crédito, link de pagamento, tudo isso vai estar dentro do split payment. Sim. E aí vai voltar dinheiro, né? Eu tava, só pra comentar esse cenário aqui, ontem eu comprei uma caixinha, uma case, né? De moedas das Olimpíadas. Não sei se vocês lembram disso, né? 2016. Sim. Tava guardando, eu falei, vou juntar isso aqui, vou deixar guardado. Porque eu tenho certeza que daqui a uns 10 anos vai valer o triplo, porque todo mundo vai querer que a gente compre com dinheiro. Já tem ali R$16, vai valer na frente, vai valer quanto? Vai valer bem mais. Vai ser muito isso. Eu acredito que, de alguma forma, o mercado meio que vai voltar ao dinheiro impresso. Porque isso ainda não consegue meio que fiscalizar e não vai ter esse pagamento, né? Então, assim, vai ser complicado. Com certeza. E dentro ainda do split payment, a gente tem lá prevista na lei complementar, a gente tem 5 previsões de formas de considerar aquele imposto como pago, né? E aí, Pedro, você pode até me corrigir se eu tiver esquecido de alguma. A primeira é com crédito, então se a empresa já tem crédito ali acumulado, a compensação já vai ser considerada como paga. A segunda, quando o contribuinte fechar a sua apuração e fizer o pagamento. A terceira, a gente prevê também o cenário quando ficar combinado que quem vai pagar vai ser a própria pessoa que está comprando, a empresa que está comprando decidiu adiantar esse pagamento desse imposto para ter o acesso ao crédito, então ela vai pagar ali separado pelo próprio split payment na hora do pagamento e por fim tem uma cláusula lá final que é sobre quando houver a responsabilidade de terceiros, né, que é a quinta forma de pagamento. Quando eles disserem ali, olha, quem vai pagar não vai ser nem quem vendeu nem quem comprou, mas existe uma terceira pessoa que vai fazer esse pagamento. E aí o cenário pode ser para um cenário futuro, né? Esse split payment, o grandão que eles estão querendo fazer vai ser na hora ali. Vai ser algo muito robusto. Na hora que você passar a maquininha do cartão, já faz uma varredura inteira, já sabe todos os créditos que você tem, ou seja, todas as compras que você fez, em 30 segundos faz esse cálculo e só joga para o governo o valor que você está devendo, né? Até lá vai demorar um pouco. Antes vai ter um cálculo, vai demorar um tempo até fazer isso tudo. Mas assim, hoje quem trabalha com contabilidade, a gente usa muito sistema de governo. Sim. Nenhum funciona 100%. Eu não vou confiar. Como que você vai confiar, né? Não tem como, né? Então, assim, o contador, mesmo que não vá fazer a apuração do tributo, desses tributos,
a gente vai precisar ter um controle para, pô, realmente era isso? Quanto que meu cliente tinha de crédito, quanto tinha de débito? Tá certo ou não? Porque se tá errado no sentido de você tá pagando menos do que deveria, no outro dia tem uma notificação. Agora, ao contrário, para você receber o dinheiro de volta do governo, aí bota anos para você receber de volta aí, né? Mas aí vamos fica ver. difícil. Bom, então vamos dar um passo à frente e falar sobre créditos. Pedro, na prática, uma empresa ela pode pagar menos imposto e mesmo assim ainda perder competitividade, ou seja, a decisão ela deixa de ser exclusivamente financeira e passa a ser também, e aí vê se você concorda com essa minha afirmação, passa a ser também baseada em como o mercado enxerga aquela empresa e não só mais uma decisão financeira, como eu disse. Sim, sim. Uma coisa que a gente precisa entender também relacionada a isso, a gente precisa ver o mercado. Né? Por mais que o cliente ele não vai pagar mais imposto com isso, ou muitas das vezes ele até diminui o imposto que ele tem a pagar. Só que o grande problema é que esses tributos novos que vão entrar agora com a reforma tributária, os novos saindo, alguns entrando outros, eles vão ser calculados por fora do preço do produto. Hoje você chega no supermercado, tudo que você compra ali, você não sabe o que tem de tributo ali dentro daqueles preços. Então, se está na prateleira R$100, você paga R$100 e é R$100. Com a reforma tributária, não. O que está na prateleira não é o valor que o cliente está pagando de verdade. Por quê? O que está na prateleira é o valor do custo que sua empresa quer vender, só que em cima desse valor que você está vendendo, vai entrar os novos tributos. Então, muitas das vezes, você tem o mesmo produto. Ah, Pedro, não mudei nada. Meu produto continua R$100. Só que o cliente ele não vai pagar R$100. Ele vai pagar R$110, por exemplo. Chutando aqui um valor. Então, isso vai ter um impacto muito grande em muitos negócios. Por quê? Será que seu produto ele tem essa margem grande para você aumentar R$10 e os consumidores continuarem pagando? Então, o crédito não quer dizer tudo. É um ponto muito legal. Beleza, meu cliente vai pagar menos tributos. Ótimo. Mas ele, para pagar tributo, ele precisa vender. Então, não adianta eu pagar 0,5% de tributo se eu não vou ter faturamento. Então, eu não vou ter nem tributo para pagar. Exato. Né? Então, isso são dois pontos que a gente tem que correlacionar e ficar muito atento. Perfeito. Algumas empresas ainda, né, devem estar muito preocupadas com tributos, mas tem muitas outras perguntas que precisam de respostas antes, né? Anteriores. E aí, Leonardo, você que atende clientes da Nasajon todo dia, quase que o dia inteiro, Sim. entre empresas e escritórios de contabilidade, você já tem começado a perceber essa preocupação nos clientes da Nasajon? Com toda certeza, com toda certeza. As empresas do Simples Nacional, como elas não estão com o hábito de fazer esse controle de créditos, elas estão com uma preocupação. Como que isso vai ser feito? Como que vai ser feita essa transição? Então, para a estrutura delas, é importante elas terem essa noção da mudança da operação como um todo, né? Não vai mudar só a alíquota, não é para ficar nesse tema preocupado com a alíquota que vai ser aplicada. Será que você já pensou em como que você vai fazer esse planejamento tributário? Essa é a primeira pergunta que elas precisam fazer e eu acho que aqui nessa conversa depois a gente vai chegar em como que a gente vai estruturar bem um bom planejamento, né? Mas essa preocupação delas é porque hoje elas não têm esse hábito de fazer esse controle de créditos e elas precisam fazer esse controle já tendo em visão até o split payment. Isso precisa estar na visão delas, porque hoje elas têm um controle de caixa um pouquinho mais tranquilo. Quanto que isso vai afetar o fluxo de caixa delas, se esse dinheiro não passar pela conta da empresa? Se o governo recolher esse dinheiro antes dele chegar na conta da empresa? O quanto que isso afeta o fluxo dela? Tá? Então, essa é uma pergunta importante para eles fazerem antes de chegar na parte da alíquota, porque a margem de erro agora ela é muito pequena. A gente já vê empresas do Simples Nacional hoje que conseguem até levar uma operação com algum probleminha ou outro. Eu já peguei cenários de empresas que, por serem uma operação pequena, o empresário foi lá, contratou alguém mais próximo dele, que talvez não tinha toda a qualificação necessária, e no final das contas ele estava pagando um imposto maior, e ele mesmo não sabia, estava pagando ali ICMS onde já tinha substituição tributária. Então, com essa mudança, essa possibilidade de erro, ela aperta muito mais a empresa. Uma oportunidade dessa desperdiçada pode ser o que significa para a sua empresa fechar, por falta de lucro, basicamente, né? Por ver seu lucro sendo engolido pelo imposto, porque você está com uma operação ainda não tão qualificada para estar operando. Sim. Então isso é muito importante. Só acrescentar um ponto até real aqui, eu estou fazendo uma migração
de uma empresa, que até de uma amiga minha, que ela começou a vender desfiado, fit, né? Desfiado no saquinho e tal. E aí ela começou a trabalhar em casa e virou MEI, só que tá crescendo muito porque tá vendendo para supermercado, aquelas coisas todas. E a gente tá fazendo a migração dela pro MEI para Simples e tal. Aí ontem ela conseguiu fazer parceria com alguma empresa grande e ela veio me perguntar: Pedro, estão me perguntando aqui se eu vou gerar crédito. Olha que interessante. Que interessante. Isso vai ser a nova regra do mercado. É essa a pergunta. Beleza, eu compro de você. Pô, adorei teu produto. Vende, pô, bonito aqui, gostoso. Mas o crédito? Preciso saber do crédito. Você vai me gerar crédito ou não vai? Você nota como não é só a tributação, não é algo só assim, não depende só de mim. Meu produto pode ser o melhor, posso ter o melhor marketing que for. Vou vender para uma empresa que precisa de crédito, você gera crédito? Não. Pô, então, obrigado, eu vou aqui na outra próxima. aqui e tal. Então isso é bem interessante. Então a gente já tá pegando casos assim. E até fico feliz, porque aí a gente vai começar a fazer um trabalho com a cliente, tá migrando e tal. Eu falei, ó, já fala que vai gerar. Porque eu já conheço o negócio dela e ela tá crescendo e ela tá vendendo, tá colocando muito em supermercado. Só que ninguém tinha perguntado pra ela ainda, só que eu já falei, ó, muito provavelmente você vai ter que apurar por fora. Vamos começar a analisar logo de cara seus custos e tentar diminuir ao máximo ali, ter muitos custos. Falei, inclusive, vou te cobrar mais da contabilidade, porque eu vou te gerar crédito também, né? Com certeza. E a gente vai. Mas é um caso real que já está acontecendo e vai ser um novo mercado. Vai ser isso. Exato. Eu acho que as empresas ainda não perceberam que se elas forem olhar essa visão ampla, assim, não vai ser elas que vão decidir se elas vão ficar no Simples Nacional totalmente ou se elas vão para o híbrido. Quem vai fazer essa decisão é com quem elas se relacionam na realidade, né? Então, se os clientes dela estiverem pressionando, e o crédito? Como é que ela vai se manter dentro do Simples se está todo mundo pressionando ela para ganhar crédito? É igual nós, contadores, né? Você já Exato. atua para pessoa jurídica. Imagina todo mundo, Pedro, eu quero crédito. Não, planejamento aqui eu não Planejamento posso aqui não sair. posso. Aí pronto. Então os clientes vão todos embora. Não tem como, né? Que crédito sem faturamento? Perfeito. Então, até aqui a gente falou um pouco de respostas não muito prontas. O Simples Nacional não tem essas respostas Não tão tem. prontas assim. Pois é. Da competitividade, que é um elemento de competitividade agora, como você falou. O produto tem que ser bom, tem que ter toda aquela experiência do cliente. E aí tem o crédito como elemento que pode tornar a empresa competitiva, mais ou menos competitiva no mercado. Essa palavra que você falou é muito importante, a competitividade. Sim. Vai Isso. ser- E aí eu vou aproveitar então, vou trazer mais perguntas das Bora. que a gente recebeu dos nossos canais de comunicação, de clientes e não clientes. E aí uma delas é o seguinte, sobre crédito ainda, um dos principais pontos está relacionado com inventário no aproveitamento de créditos. Será que empresas do Simples vão ter esse direito? Então, aí a empresa do Simples já é tudo ruim para a empresa do Simples, Já né? é. Isso daí já é algo a mais que vai prejudicar as empresas do Simples. Tem a legislação que diz que sim, inventário, as empresas que são contribuintes do CBS e BS, elas vão se aproveitar de crédito de inventários. É claro, não são todos, tem alguns produtos específicos, né, que tem no inventário ali, no estoque das empresas, que sim, elas vão poder obter crédito e vão ter tantos, pode parcelar em 12 vezes, eu não lembro agora de cabeça, mas vão poder se obter desses créditos nos débitos que elas tiverem futuramente. Só que isso não abarca as empresas do Simples Nacional. Então, pego aqui um cliente que é de comércio, tem um puto estoque gigantesco. E aí chegou em setembro, escolheu apurar pelo regime híbrido. Ou seja, vai virar contribuinte. O tempo Já todo, 4 né? aqui, agora já saiu uma nova resolução. Daqui a pouco sai outra. Por enquanto, ainda não tem nada falando sobre isso para a empresa do Simples. Perfeito. Então eu vou trazer mais uma pergunta que é a seguinte, notas do Simples Nacional não geram crédito presumido no automador/comprador? Repete? Notas do Simples Nacional não geram crédito presumido ao tomador/comprador? Tá, falando para 2027 para lá, vai depender. Vai gerar crédito, muita gente fala, a empresa do Simples não vai gerar crédito. Vai gerar crédito. Só que, se a gente estiver pelo modelo tradicional, como está hoje, o crédito vai ser um valor muito pequeno. Porque o percentual vai ser o percentual dentro do DAS. Não sei vocês aqui que estão vendo a live, se já trabalharam com alguma empresa que faz retenção de ISS, por exemplo. A retenção para Simples Nacional é a alíquota ali bem pequena. Poderia ser 5, mas ver dentro do DAS é 2. Então, para a reforma tributária vai ser dessa forma. E se a gente pega o CBS, dependendo da faixa de faturamento do cliente, vai ser 0, alguma coisa de crédito percentual. Comparando com os 9,2 ou 3 que geraria de crédito. Isso só para CBS. Se a gente bota o IBS, que vai ser 18%, e o crédito às vezes no Simples é 0,5%,
Olha a discrepância de né? crédito gigantesca, né? Então, sim, tributando 100% dentro do DAS, o crédito vai ser pequeno, e por fora do DAS vai ser o crédito integral, a gente tem que avaliar as reduções, quanto de quem que eu estou comprando e tudo mais. Mas as empresas do Simples vão gerar crédito. É até bom falar sobre isso também, só para enriquecer aqui um pouco a conversa. O governo ele perde muito com as empresas do Simples, não só pela redução tributária, mas hoje, por exemplo, uma empresa do Simples ela gera crédito integral para qualquer tipo de empresa. Então, por isso que hoje não tem essa preocupação de quem eu estou comprando, se é do Simples, se é MEI ou não. Se eu sou do lucro presumido e compro do Simples, gera crédito integral de PIS, COFINS e ICMS. Então, por isso que não tem essa diferença. Só que a empresa do Simples paga uma alíquota pequena e a outra pessoa se acredita algo grande. Olha o tanto que o governo perde só nesse ponto. Então, por isso que colocaram a empresa do Simples para dentro desse rolo também. Para justamente diminuir esse gap do que ela gera crédito e do que ela paga efetivamente daquele tributo, né? Então, é importante também a gente analisar e entender. Que é um ponto que eu falo muito para contador. A gente fica... Claro, rede social. Sim. A gente fica muito ali pegando as informações de pessoas que vão falando, mas a gente não entende o porquê das coisas. E não só na contabilidade. Eu sou muito assim na minha vida, né? Por que a mesa é mesa? Eu gosto de pesquisar por que as coisas são Chegar as coisas. Por quê? Por que inventaram isso? Nada é por acaso. Claro, tem muita coisa que é político, né? Política. Sim. Mas muita coisa é porque tem coisinhas ruins que se os caras não podem acabar, eles vão só se adequando para lá na frente a empresa do Simples ser normal. Sim. E é complicado. Então, assim, diante de tantos talvez, porquês, dependes... A melhor resposta é essa, depende. Cliente depende. E que precisa de... Aí a gente começa a trazer aqui colocar uma luz muito forte no papel do contador. Nessas decisões, tanto dos seus clientes, né, dos empresários. Então, o papel do contador, vocês me corrijam se eu estiver errado, ele acaba assumindo cada vez mais um protagonismo nesses direcionamentos para o empresário, na tomada de decisão. Então, na prática, antes de qualquer mudança, vocês consideram que o contador é a figura principal para orientar ao cliente dele com relação a de quem compra, para quem vende, como vende, o perfil de carteira que ele tem, o perfil dos fornecedores. É esse protagonismo ainda maior que a reforma tributária está trazendo para o contador? Fica à vontade. Com toda certeza. Eu acho que a gente está em 2026 e a gente está num ano que se fala muito de inteligência artificial, de trabalhos, e aí fica aí um comunicado para todo mundo que é do setor fiscal. Vocês são essenciais para as empresas continuarem e passarem por esse momento turbulento. O trabalho de todo mundo, e aí não só do contador, de quem está lá no dia a dia organizando as informações, é essencial para que as empresas consigam dar dados para o contador e que ele consiga concluir uma análise com qualidade e direcionar essas empresas porque elas precisam fazer. Então, o contador é ele quem vai dizer ali para aquela empresa se para ela é mais vantajoso se manter totalmente dentro do Simples ou não. Tendo quais informações como base, ele vai ter que olhar para quais empresas elas estão se relacionando. Por isso eu costumo falar que qualificação é você estar sabendo do que está acontecendo na reforma. Mas informação, para além dessa parte de estou olhando aqui para a minha operação, informação é você olhar para o teu cliente e falar, pô, esse cliente aqui é do Simples, mas você quer continuar totalmente no Simples ou você quer ir para o híbrido? Deixa eu olhar lá para o meu fornecedor também. Essa informação não está dentro do meu sistema. Essa informação de como que ele vai fazer a decisão da vida dele não está dentro de nenhum software. Você tem que entrar em contato com aquela empresa para ver com ela o que ela vai fazer para que isso ajude você na sua tomada de decisão. Então, a informação junto com a qualificação e com tecnologia são o que vão direcionar aqui o contador e a empresa para conseguirem passar por esse momento de turbulência. Então, eu vou tentar facilitar a vida dos contadores que estão assistindo a gente aqui. Qual é a conversa, quais são as perguntas, o que é fundamental na avaliação de vocês que o contador deva estabelecer com o cliente dele? O que o contador precisa já começar a extrair do cliente dele? Que perguntas ele precisa fazer? Diante desse cenário de tantas, talvez, vamos ajudar a direcionar os nossos profissionais de contabilidade. Primeira coisa que a gente faz, até trago cases do meu escritório, o que a gente está fazendo lá. Antes de falar com o cliente, assim, individualmente, você tem que falar de forma geral, né? Por exemplo, lá a gente tem um grupo, a gente criou uma comunidade no WhatsApp mesmo, a gente pergunta para o cliente, quer participar? Beleza, lá é só para mandar informação, você não vai falar nada e
o cara vai, que é melhor do que ficar mandando toda hora no individual. E a gente já tá falando sobre a reforma tributária para eles, com uma linguagem, é claro, diferente. Mas eles já estão por dentro que pode ser que para a empresa dele. E a gente coloca, a gente tá fazendo análise, mesmo que seja mentira, né? A gente tá fazendo análise para todo mundo individual, não vai dar tempo. Mas os que forem impactados a gente vai chamar, e quem tiver dúvida pode chamar aqui. Porque precisa ter esse primeiro impacto. Sim. E o contador que não fala isso, ele pode perder cliente. Cara, pô, não sabia que eu ia ter que fazer isso em fevereiro, em setembro. Meu contador não falou nada. Então você já deu esse primeiro norte. E o cara vai, não, meu contador já me falou, ele deve estar analisando, se tiver um impacto ele vai conversar aqui comigo. Beleza, esse é o primeiro ponto. E aí você precisa fazer uma análise nos clientes de vocês. O que eu aconselho? E o que a gente faz lá? Não vai dar tempo. É claro, se você tiver 5 clientes, 10, beleza. Mas se você tiver 100, 50, você não vai conseguir planejar 50 clientes até setembro. A gente pegou os 10 principais clientes. E aí vamos lá, nós contadores aqui e vocês. Peguem os que paguem mais. Com né? certeza. Pega lá o Simples Nacional, os que tem a carteira que paga mais para vocês, são os que vão mais ser impactados. Beleza. Analisa todos os clientes dos seus clientes. Para quem que meu cliente vende? Pessoa física, jurídica, se é pessoa física, se é do Simples ou não, por quê? A gente está apagando fogo. Então a gente precisa apagar fogo. Salvar quem já está morrendo ali. Então vende para consumidor final? Ótimo, ele pode de repente pagar menos? Ok, mas deixa quieto. Deixa depois. Olhou B2B, vende para empresa. Dessas empresas, quem são optantes pelo Simples? Ah, Pedro, um monte. Ótimo, se não é optante pelo Simples, eu brinco. Já marca com garrancho vermelho, esses aqui vai gerar crédito. Se é do Simples, a gente ainda vai precisar saber em setembro se vai ser ou não pelo regime híbrido. Beleza, analisei. Essa análise inicial dos clientes, dos seus clientes, se você já teve mais ou menos uma noção que ele vai precisar apurar pelo regime híbrido, você faz ao contrário. Aí você vai nos fornecedores dos seus clientes. Pedro, meu cliente não me manda nada de XML, nota, nem nada. Beleza, faz pela contabilidade, talvez. Você pega a contabilidade do cliente, se tiver lançado, e vê lá as contas, né? Conta de luz, conta de água, contador e tal. E aí você tenta identificar se os clientes, quem são esses clientes e se são optantes pelo Simples Nacional ou não, por causa do crédito que a gente está falando. Se ele vai precisar gerar crédito, a gente precisa saber se ele vai conseguir se obter crédito. Pedro, meu cliente não manda nada, aí ferrou. Esquece. Se esse cliente até hoje não te mandou nada, você não tem contabilidade, você não tem nada dele, não inventa de botar esse cara pelo regime híbrido. Pois é. Se ele for por obrigação, aí vocês, tô vendo aqui, tu vende tudo pra pessoa jurídica, é lucro presumido, mas você não tem nada de crédito aqui, você não manda nada, não consigo fazer nada pra você. Você vai aumentar a sua tributação, então vamos mudar. Porque um cara desse, culturalmente, vai ser difícil mudar até janeiro. Então esses são os 2 primeiros pontos. Já analisou, já teve esse norte, você pega e faz um planejamento ali só para mostrar em números quanto que o cliente vai pagar. Aí, cliente, vamos marcar uma reunião aqui. Isso aqui vai acontecer, isso daqui, a gente precisa analisar e tal. Só que precisa deixar algo bem claro. A gente ajuda, mas isso, você tem que ter muito cuidado como vai falar para o cliente. E nessa primeira estratégia, como você está ajudando mesmo ali, muitas das vezes a gente vai consultar as coisas, mas futuramente é papel do cliente entender para quem ele vende e de quem ele compra. Isso não pode ser papel do... Se for papel do contador, ótimo, mas você cobra por isso. Que o contador ele tem um ponto muito ruim. Ele adora fazer as coisas para o cliente, para agradar o cliente. Não, eu vou fazer isso aqui, não está no pacote, mas eu vou fazer para agradar. Esquece, você está perdendo dinheiro. E aí depois, aí você fez para agradar 2 meses, no terceiro você não faz, o cliente vai reclamar. Sim. Então deixa claro, tem isso para fazer, a gente pode fazer. A gente faz toda essa análise para você, a gente cobra tanto. Entendeu? Porque é o papel da empresa, não é do contador. Mas é isso que a gente precisa fazer o contador. É claro, dá um trabalho danado. Se tivesse um sistema automático que fizesse essa análise toda pra gente, é otimizar 90% do tempo, que é a parte mais complexa que a gente precisa fazer ali, essa análise. Pô, o cliente vende para 100. Imagina, pegar 100 notas e verificar se é simples ou não é, se é pessoa física ou jurídica ou não. Então, Boa, essa ferramenta a gente já está trabalhando. Vamos chegar lá. Um passo demais. de cada vez. Já vai otimizar o maior trabalho possível, né? Que é verificar os clientes, os fornecedores, já saber efetivamente quem é do Simples ou não, ou seja, quem a gente vai precisar comunicar, e já vai vir com um planejamento, né? Também ali, ou seja, tu já vai ter toda a base. Cliente, é isso, a gente precisa falar com esses clientes, esses fornecedores, para que isso aqui aconteça. Tem uma pergunta aqui que toca um pouco do que você falou, que é a história do híbrido, né?
Aí é uma pergunta. Como conseguir orientar o cliente sobre a melhor opção para o Simples Nacional? Híbrido ou não? Aí, comprando a ferramenta. Comprando a ferramenta que a gente vai Se o cara usar. tem essa ferramenta em mãos, a escolha vai ser muito mais simples para fazer, né? Mas para analisar se vai ser pelo híbrido ou não, é só isso tudo que a gente acabou de falar aqui. Analisar todos esses pontos, né? É o principal. A gente pega PJ da área da saúde, PJ da área da engenharia. Quem não sabe quem é PJ é um CLT que virou PJ, né? Que virou normal no mercado. Bom, um cara de uma engenharia, com certeza está trabalhando com uma empresa que é gigante, que não é do Simples, que vai precisar de crédito. Então, a mesma coisa que perguntaram para minha cliente, inclusive é Meu Desfiado, tô fazendo até propaganda para ela, Meu Desfiado o nome do negócio, vão fazer para os PJ, vai estar na lista lá. Você é tal, aceita isso, apura por fora. Ah, não apura por fora, beleza. Vai ter uma fila gigantesca de outros possíveis lá. Então tem esse ponto de mercados obrigatório. E outra, faz essa análise individual, se tiver algum sistema como o da Nasajon, para otimizar esse ponto. E também analisar a parte financeira, precificação do produto, para ver a concorrência do mercado, e financeira, porque o cara também, se for de qualquer jeito na parte financeira, vai dar problema. Aqueles clientes que a gente tem, né? Que o cara fatura 10 mil, acabou de faturar, pega todo o dinheiro para ele, bota na pessoa física, né? Puf. E até brincando aqui, abrindo um parênteses, muita gente, fala com o meu contador para separar a conta pessoa física e jurídica. O cara faz o quê? Fatura 10 mil, saca e bota na pessoa física dele. Ele tá fazendo o que o contador pediu, né? Exatamente. Mas é isso, brincadeiras à parte, são toda essa análise pra gente identificar se vai optar ou não pelo regime híbrido. E como a gente estava conversando anteriormente, mesmo fazendo isso tudo, ainda não é tão certeza, porque chega em setembro, a pessoa ainda tem 90 dias para cancelar, aí você olhou setembro, beleza, escolheu pelo híbrido, vou gerar crédito. Mas aí do nada em dezembro, aquele cara que você ia gerar crédito cancela a opção e volta para dentro do Simples, aí você não precisa mais de crédito, aí vai ficar uma loucura, né? Eu complementaria até com um cuidado especial para as empresas do setor de serviços, que muitas das vezes prestam serviços para outras empresas, mas que têm poucas possibilidades de crédito. Essas empresas, elas têm uma margem para erro muito menor e muito reduzida. Então, assim, essa empresa, se ela está prestando serviço para outras empresas, essas empresas vão cobrar dela crédito, mas ela tem pouquíssimas possibilidades de crédito. Será que ela vai conseguir ir para o híbrido? Isso vai ser tão vantajoso assim para ela? Mas se não for vantajoso, como é que ela vai se manter nesse mercado se as outras empresas podem procurar outro fornecedor desse serviço? Sim. Então, essa é uma balança que precisa ser pensada e que precisa ser pensada com muito cuidado por cada profissional que for fazer essa análise. Ô, Léo, é legal tu falar isso, porque se a gente olhar internamente, você tá falando para todos os contadores que estão te vendo aqui. Com toda certeza. Todos os contadores. Tem empresa no Simples Nacional e é serviço, ou seja, e muito provavelmente vai precisar em algum momento optar pelo híbrido. Com toda certeza. E aí vai ter que pagar mais e crédito. Eu sempre gosto de fazer essa análise. Todo mundo que está vendo a nosso podcast aqui, para e analisa internamente o custo. Quem tem colaborador, tira os colaboradores da carteira, porque não vai gerar crédito. Não vai gerar crédito, né? O que se paga para gerar crédito? O sistema, paga o Nasajon, paga, sei lá, às vezes o cara, por exemplo, eu sou escritório em casa. Aí, como eu migrei para casa, mas tinha casa antes do escritório, a conta de telefone é em casa, né? Da internet. O aluguel, o cara mora de aluguel, é da pessoa física. E aí? Não tem nada, eu juro. Tem contador, aluno meu, que nem o sistema contábil paga, porque pega o sistema contábil gratuito. Ou seja, se o cara desse precisar migrar, ele não tem crédito nenhum, porque não paga o sistema contábil, não paga a luz, não paga a água, não paga aluguel, não paga telefone, não paga nada. Então ele vai ver a carga tributária dele subindo, sem possibilidade de crédito e pressionado pelas empresas para a qual ele está prestando serviço. Pedro, você está falando da contabilidade, e aí eu não tenho essa pergunta aqui, mas nós recebemos também uma pergunta que nesse sentido, só não estou encontrando ela aqui, que são os impactos que a reforma tributária vai gerar na contabilidade, né? Você deu um exemplo agora de você trabalhar em casa e aí alguma coisa pode se misturar com a outra e tal. Como é que vocês veem esse impacto na contabilidade tradicional? Cara, eu acho que o impacto vai ser gigantesco, por todos os lados. Por esse lado que a gente acabou de falar, se a gente precisar apurar pelo híbrido, não vamos ter muitos créditos. Mas, no outro lado também,
que se a gente tiver clientes que forem apurar pelo híbrido, o trabalho vai ser muito maior. Você fala, cara, se o seu cliente é PJ, se você cobra 300 conto e ele for pro híbrido, você precisa cobrar mais. Porque as análises, os controles, tudo vai ser muito mais trabalhoso. E o que isso vai acontecer? Vai aumentar até o custo do próprio escritório de contabilidade. Olha só que maluquice. Você não vai ter muito crédito, sua tributação vai aumentar e ainda você vai aumentar os custos para poder arcar com tudo isso. Eu estava hoje conversando no grupo da mentoria que eu tenho com contadores, comigo, mais 4 contadores estão com problemas na contratação de gente para o fiscal. A gente não está conseguindo encontrar pessoas capacitadas para atuar com esse novo molde de fiscal. As pessoas estavam muito com essa parte operacional. E está todo mundo agora procurando pessoas que sejam mais consultivas. É claro, mesmo pagando mais. Sim. Não está indo para o mercado. Então, não sei se tua visão é essa também. Eu acho que para escritório de contabilidade vai ser complicado, porém, a gente vai ter um mundo de negócios novos que a gente pode fazer. Para aquele escritório que se adequar e conseguir atingir o mercado de forma saudável, né? Criam-se novas oportunidades também, né? Enquanto um chora, o outro tá vendendo lenço. É exatamente isso que a gente costuma falar. Boa. Vamos colocar uma luz em tecnologia, no tema tecnologia então, né? A gente falou quase que desde o início da importância do contador, do papel do contador, da experiência dele, que claro vai ser sempre fundamental para decisões de negócio e orientação do cliente do contador, mas a tecnologia é fundamental. Acho que se basear somente na experiência, em razão de toda essa movimentação, eu acho, na minha perspectiva, pode ser um pouco frágil contar apenas com isso, né? Léo, quando você acha que a tecnologia é parte fundamental para o contador, de fato, entregar um trabalho bom para o cliente dele se diferenciar no mercado? A tecnologia, ela é o alicerce para a análise. Então, assim, no dia a dia, a gente vai ter os nossos profissionais ali garantindo que os dados estejam corretos, uma boa administração de tudo que está sendo feito, mas a tecnologia, ela vai ser fundamental, ela não veio para substituir ninguém. Ela veio para dar ferramentas para concluirmos uma análise e chegarmos numa resposta bem objetiva e bem personalizada, né? Isso é muito importante que a gente tenha em mente, de que a gente não faça generalizações, nem de setor, nem de empresas com operações parecidas. É importante que a gente faça uma análise bastante individualizada e até olhando para a cultura daquela empresa. A cultura daquela empresa pode engolir o seu planejamento. Às vezes a empresa não está nem um pouco estruturada para seguir aquelas orientações. E cabe ao contador, nesse momento, dar as orientações corretas, direcionar a empresa no sentido de qualificação, quando ela perceber que está faltando qualificação ali, para que evite se perder oportunidades nesse mercado. E aí, o contador que está pronto, consegue direcionar a empresa e tem o auxílio de um programa que dá a ele ferramentas boas também, esse contador com certeza vai conseguir passar por esse momento de turbulência, tá? E aí ele pode com certeza contar com a Nasajon. A Nasajon está trabalhando desde o início da reforma tributária. A Nasajon tem um comitê próprio que toda semana ainda que seja uma semana que teve pouquíssimas atualizações, a gente entra na sala e a gente fala, olha, o que teve de novo? Como é que eu interpreto isso aqui para o meu sistema e como é que eu traduzo isso aqui para o meu cliente conseguir entender? Legal. Fizemos isso? Tem live ensinando a usar o sistema. Quando a gente teve essa migração para o ambiente nacional e com a emissão das notas, a gente não sossegou enquanto a gente não fez diversas lives falando a mesma coisa. Olha, você tem que fazer a emissão da nota assim, assim, assim. Ah, mas há 3 lives do mesmo assunto. Enquanto a gente tem um cliente que não está conseguindo fazer a emissão, que achou difícil o processo, vamos abrir uma live, vamos lá falar para todo mundo, passo a passo, como que eu faço a emissão de um documento. Então, a gente tem umas lives o tempo inteiro ocorrendo para dar ferramentas para esse cliente, para ele saber o que está acontecendo de novo no nosso sistema. A gente tem uma base de conhecimento pronta para receber também qualquer dúvida que ele tenha. A gente tem uma ferramenta só de cursos também, o nosso educacional. Para quem não conhece, dá uma olhada lá que já tem um monte de curso pronto lá. A gente tem um suporte qualificado o tempo inteiro. Tudo que tem de novo que a gente ainda reforma, a gente para o suporte, orienta o suporte. Então, você pode ligar e fazer até o suporte web. Passar por essa reforma tributária, não se sentir valorizado, esquece. Acho que nunca mais sai de profissão, Sim. Vai para outro lugar porque vai ser complicado. A contabilidade agora, o balanço, o DRL, vai ser muito importante para as empresas pelo híbrido.
Porque a gente precisa vai estar alinhado para saber dados efetivamente ali para a tomada de decisão do cliente. Antes, a gente não pedia balanço, ou o cliente nem mandava balanço, o cliente fazia para nada. Quando tu mandava o cliente, para que é isso? Rasgava quando era em papel, eu peguei a época de papel. Hoje em dia em PDF, você manda, ele nem vê nada. Agora sim, a contabilidade ela vai precisar estar muito alinhada com trazendo informações reais do negócio do cliente. E o que a gente vai precisar se adequar muito é isso aqui, tecnologia. A tecnologia ela vai ser fundamental para o escritório de contabilidade. Não vai substituir a consultividade, mas ela vai otimizar tempo. Porque a gente precisa de tempo. Tempo é dinheiro, né? Time is money, aquele inglês lá que eu não sei falar. Mas é muito importante a gente otimizar esse trabalho para ter mais tempo aonde? Na parte consultiva. Então, acho que é o ponto principal do escritório de contabilidade é esse, otimização do tempo. Como é que eu faço? Tecnologia. Mas a tecnologia ela precisa estar alinhada ao conhecimento técnico. Não adianta ter uma mega tecnologia se não sabe o que está fazendo. Está confiando 100% no sistema. Exato. E muitas das vezes o sistema precisa que você parametrize de forma correta. Quando vem alguém para mim, Pedro, o sistema errou o cálculo. Eu falei, cara, pode dar problema em tecnologia qualquer uma? Pode, mas a possibilidade é muito pequena. Aí você vai analisar o que aconteceu, o contador não sabia a teoria, colocou a parametrização de forma errada, o cálculo foi todo errado. Exato. Então, acho que a minha resposta seria essa, você tem uma resposta diferente. E você tem percebido, Léo, nos clientes na Nazajom, no seu dia a dia, já essa preocupação com essas adaptações na contabilidade, na parte tributária? Com toda certeza. A gente já recebe o tempo todo perguntas, né? E aí, o que tá acontecendo? Quando que vai ser a próxima live? Como é que eu faço para emitir nota? E esses clientes já estão preocupados com o impacto que isso vai ter na operação deles. Principalmente, eu diria assim, na minha vivência, os pequenos, assim, eles estão com uma preocupação grande de como é que eles vão estruturar melhor, porque várias vezes eles tinham uma operação tão pequena e tão reduzida, e que eles ali nem procuravam os profissionais, às vezes, com tanta qualificação, né? Procuravam ali pessoas próximas, uma amiga trabalhou no administrativo, vou colocar lá aqui no fiscal e não sei o quê. Então, eles estão preocupados com qual vai ser o impacto, porque eles querem manter a empresa deles ativa e querem que essas empresas passem por esse período, né? Então, eles estão preocupados sim, e a gente está oferecendo todas as ferramentas possíveis para dar esse auxílio e para minimizar os danos que possam ocorrer ao longo desse momento, né? Sim, isso é verdade. Bom, agora vou trazer uma última pergunta que eu achei essa uma das mais interessantes, porque a gente está falando aqui quase que o tempo inteiro do contador consultivo que olha a carteira do cliente, que se preocupa com a operação do cliente, que conduz o cliente para as melhores decisões. E ele? E o escritório de contabilidade que está enquadrado no Simples Nacional? Esse cara deve permanecer no Simples? É aquele ditado, como é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? É o contador. O contador, pede extrato do cliente, meu cliente é muito ruim, não manda extrato, não emite com nota, compra... Aí você vai olhar internamente, quando eu faço a palestra, pergunto, quem aqui tem a contabilidade fechada do escritório? Aí, ninguém levanta a mão. Ou seja, o próprio contador não aplica no escritório aquilo que traz para os clientes. É claro que quem gera a receita para ele é o cliente, ele dá mais atenção e se sobrar tempo faz o escritório de contabilidade. Só que com a reforma tributária essa visão ela precisa mudar. A gente está falando já há um tempão, o Léo tocou muito sobre isso, sobre a parte cultural. A primeira mudança cultural de um todo é a do escritório de contabilidade, é a do contador. Se o contador não muda só a cultura, como é que ele vai mudar a cultura de terceiros, dos clientes dele? E assim, a nossa classe ela tem que andar muito unida agora, por isso que eu estou sempre trazendo aula, fazendo um monte de palestra, podcast, para ensinar outros contadores, eu não vejo como concorrente. Eu sempre estava brincando um dia desse que meu contador concorrente é o contador que eu não conheço. Os que eu conheço são meus amigos. São amigos. A gente vai compartilhar ali, né? Claro, cliente vem de outra contabilidade, assim como sai do meu para outra contabilidade. Nós contadores, junto com a Nazajom, nós vamos ser os agentes de transformação. É o momento da contabilidade. A gente precisa ter essa visão de mudança de cultura do empresário, do empreendedor brasileiro. E isso, o contador ele vai ter, já tem, mas não é muito visto, um papel muito importante, mas muito importante. E a gente precisa colocar isso na cabeça para a gente trazer uma melhor solução. Eu gosto de falar muito lá no nosso escritório que a gente não atua com empresa, a gente atua com sonhos. Sim. Um cliente às vezes vendi meu carro para abrir esse negócio. Imagina a gente faz uma besteira nesse cliente, ele perde aquele sonho dele.
Imagina você fazer algo errado e o teu cliente fecha as portas, teu cliente lá com 10 colaboradores. Você deixa de faturar, seu cliente não fatura, 10 colaboradores deixam de ganhar o dinheiro dele, várias empresas que esses colaboradores compram não vai ter mais aquele faturamento. Olha a cadeia, né? A cadeia. Olha o efeito ali que vai sendo gerado no mercado como um todo brasileiro. Então, o contador ele vai ter um papel fundamental, mas muito fundamental mesmo, com a reforma tributária. Mas para isso, traduzindo aí, respondendo, resumindo a sua pergunta, temos que olhar internamente. Todo esse planejamento, todos esses ajustes, toda essa mudança cultural que a gente está com foco no cliente, tem que fazer primeiro dentro do nosso escritório de contabilidade. Porque por mais que você faça o melhor planejamento para os seus clientes e tu não fez para o teu, já era. A tributação vai lá em cima, mesmo que tu tá ganhando muito, tu não vai ter dinheiro para pagar os impostos, tá ferrado, né? Organiza a casa primeiro, gente. Organiza a casa primeiro. Sei que vai ser uma loucura, vai fazendo os dois juntos, né? Tenta ali, fazendo os dois juntos. Mas sim, a gente precisa fazer uma análise. Sim. E se precisar apurar por fora, pelo menos a gente tem um benefício. Lá no escritório a gente vai abrir 2 CNPJs. Já é uma dica para quem quiser. Pelo menos a gente não paga 2 contadores, né? Exato, a gente não vai fazer, né? Já é um custo a menos ali. Mas é um planejamento. Você deixa uma empresa só para gerar crédito e outra para empresas que não precisam de crédito. A gente tem essa possibilidade. Os clientes, às vezes, não tem como abrir 2 CNPJs. Então, a gente já tem uma facilidade e uma redução também de 30% na tributação. Mas, sim, o contador ele vai ser muito impactado de todos os lados. O lado interno, porque ele é empresa, tem um escritório de contabilidade optante pelo simples, e do lado de ele precisar mudar a estrutura dele para atender os clientes dele. Então, assim, utilizem, já que vocês vão ter um trabalho danado para fazer todas essas mudanças e tudo mais, utilizem isso para o bem, para fazer você ser valorizado, o contador como um todo, e ajudar o cliente e o Brasil, cara, porque isso é uma mudança que vai impactar tudo. Não é uma mudança de só, tipo, da época que foi a social, que mudou um negócio aqui, outro lá, não. Isso é uma mudança geral. Isso vai impactar até na pessoa que não tem empresa, um consumidor final, uma criança vai ser impactado, porque o brinquedo dela vai ficar mais caro ou não. Então, assim, é algo robusto, que eu vejo que muito contador ainda não tem essa noção, tá? Eu vou em palestra, eu faço palestra, e ainda tem... A gente está em agosto. O negócio é em setembro. A reforma vai começar, vamos dizer assim, né? 2027. Tem contador hoje dizendo que isso não vai acontecer. Papo de contador que fala. Não, é papo de contador. Eu tô fazendo palestra desde o ano passado. Ah, Pedro, é só ano que vem. Aí muda. Vai pra 2026. Ah, Pedro, agora eu tô com imposto de renda. Ah, Pedro, agora é SF. Ah, Pedro, agora é CD. Eu falei, e agora? Ah, agora é que eu tô descansando do tempo que eu tava trabalhando com esse do ano. Eu falei, ah, então esquece. Então, assim, é um alerta que eu trago pros contadores. Eu tô envolvido muito com outros contadores, né, no Sescom, no CRC, dando minhas aulas. E eu ainda vejo o contador com essa visão. É por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mas assim, a reforma tá aí, já tá mudando. Não tem pra onde... Não tem esse negócio de paralisar ou mudar. Claro que muitas coisas vão prorrogando ou não. Mas o futuro só a Deus pertence. Eu vou deixar ficar... Não, vai que... deixar pra cima da hora? Se eu fizer tudo certinho, prorrogar, ótimo. Já tô aqui. Quando tá voltar, pronto. Já tá ok. É a melhor coisa. Então, esse é o que eu tenho pra falar e... Acho que eu respondi bem a pergunta, né? Respondeu sim. Eu acho que a gente já vai encaminhando aqui para o final. Nosso tempo já está chegando no limite aqui. Acho que uma das maiores... Eu saio, pelo menos, com uma reflexão muito clara, assim, de que não tem uma resposta fácil. Não tem uma receita de bolo, né? Não tem... E acho que quem diz isso não está sendo muito honesto, né? Sim. De que é isso, mas isso vai ser igual aquilo. Tem muitas variáveis envolvendo a reforma tributária. O papel do contador é fundamental, e se ele estiver associado à tecnologia, ele vai conseguir navegar de uma maneira mais qualificada, entregando Sim. um serviço de mais alto nível. Então, com todo esse conteúdo que vocês trouxeram, com todas essas informações que vocês trouxeram, eu estou pensando esses pontos, porque eu acho que traz um olhar de urgência, a gente precisa ter esse olhar de urgência, como você está falando, não é uma coisa indefinida para um futuro imaginário, é uma coisa presente, mas ainda é algo em construção. Sim. E que precisa de muita análise, que precisa Sim. de muita compreensão, e que as respostas não estão todas à mesa, a gente precisa ir construindo esse raciocínio, e a gente está aqui muito por isso, né, para ajudar os nossos clientes, não clientes, os contadores que estão assistindo a gente e os empresários
a conseguirem, pelo menos, fazerem as perguntas corretas. Sim. Que eu acho que já é um bom caminho. Sim, com certeza. E agora, o contador vai conseguir fazer aquilo que tanto sonhou, que é o papel efetivamente do contador, que é ser consultivo. Exato. Muita gente fica, porque contabilidade consultiva, e não conseguir aplicar. E agora que vai ter essa possibilidade de fazer aquilo que tanto foi pedido, tá reclamando. Ah, mas vai ter um trabalho que eu vou precisar analisar, mas ué, você não quer ser o contador consultor? Agora tá Não com é a faca isso? e queijo na Tá mão. com a faca e queijo na mão, vamos aproveitar. Utilizem as ferramentas para fazer aquele trabalho que não gera dinheiro, que é o trabalho operacional, Exato. e foque no trabalho que dá dinheiro, que é a parte consultiva. Esse é Assumam o ponto. o protagonismo da mudança, né? É isso aí. Bom, estamos chegando ao final do nosso encontro e gostaria de compartilhar com vocês, então, uma reflexão. Talvez a principal mensagem dessa conversa seja que a reforma tributária não tornou a decisão sobre o Simples Nacional nem mais fácil e nem mais difícil. Ela tornou essa decisão mais inteligente, mais estratégica, mais personalizada. E hoje, antes de olhar para uma alíquota, precisamos compreender a operação da empresa, seus clientes, seus fornecedores e os seus objetivos. É justamente nesse cenário que o contador assume um papel ainda mais relevante. Ele deixa de ser apenas aquele profissional que calcula os tributos para se tornar um parceiro estratégico dos seus clientes. A tecnologia também passa a exercer um papel fundamental, organizando informações, permitindo simulações e oferecendo dados para decisões mais seguras. Mas a interpretação continua sendo humana, construída pela experiência e o conhecimento do contador. Quero agradecer ao Pedro Mendes pela participação e por compartilhar uma visão tão rica sobre os impactos da reforma tributária. Ao Leonardo, muito obrigado por mostrar como a tecnologia pode apoiar esse processo de forma prática e responsável e, principalmente, eu agradeço a todos que estiveram conosco. Espero muito que essa conversa tenha ajudado vocês a enxergar esse tema com mais clareza e iniciar discussões importantes dentro da sua empresa e do seu escritório. A Nasajon continuará acompanhando cada etapa da reforma tributária e produzindo conteúdos para apoiar os empresários e profissionais de contabilidade nessa jornada. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo Nasajon Explica.